Vamos então para a nossa aula número 12. Eu tô sorrindo porque estamos terminando, mas é um tema que me deixa tão tristinha, que é o tráfico e maus tratos aos animais frente à conduta ética do ser humano. Bom, então é o seguinte, esse frente a, ele quer nos colocar cara a cara. Como assim? Se eu tenho uma conduta ética, eu tenho que fazer com que minhas ações estejam convergindo para um bem comum. Como que isso pode acontecer se eu pratico maus tratos? Olhem que esse tema ele vai envolver vários elementos. Notem que hoje, até mesmo para o abate de animais que servirão para o nosso consumo, como a gente trabalhou lá no tema número 3 no começo do curso, não se pode usar meio que não atenda à questão da lei. Tudo vai ter um regulamento que vai dizer como esse abate tem que ser feito. E não pode ser feito de modo cruel, de modo que gere ao animal um sofrimento desnecessário. Então, nós vamos falar sobre esses aspectos exatamente nesse tema. Prepare o seu coração, porque não é fácil não. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a verificação do próprio recorte. Então, o que é tráfico? Tráfico é uma prática ilegal, clandestina, portanto, se faz, mas não está de acordo com a lei. Então, nós podemos pensar em tráfico naquelas pessoas que recolhem da natureza animais silvestres e colocam em cativeiro, sem que haja a devida destinação, sem que haja os devidos cuidados, ou manda para o exterior sem controle alfandegário, o que pode prejudicar inclusive disseminação de doenças. Então isso que é o tráfico, é todo manejo, é todo levar e trazer animais, desde que ele esteja fora dos parâmetros que a lei institui como corretos. Isso que seria tráfico. Então você vai ter que trabalhar com essa ideia. E maus tratos também. Ou seja, nós vamos falar de tráfico e maus tratos. Às vezes eu não estou traficando, vendendo ilegalmente um animal, mas na minha casa eu maltrato, ou no canil, né, em que se produzem cães, gatos, eu maltrato, eu coloco uma situação de falta de higiene, de falta de água, de falta de alimentação. Então, esse tema vai tratar exatamente desses dois ilícitos, o tráfico e o maltrato. Vocês vão ter que abordar as duas coisas na redação, os dois elementos na redação, e desenvolver uma tese sobre esses dois elementos. O outro ingrediente é a conduta do ser humano, se ela é ética ou não é ética. Então, por exemplo, ser ético é ser responsável pelas suas atitudes, sempre procurando meios positivos para contribuir com a sociedade. Isso que seria agir com ética. O médico vai ter sua ética, o advogado vai ter sua ética, todos os profissionais no dia da formatura fazem um discurso e prometem agir com a ética própria, atinente à profissão. Então essa ética ela vai ser colocada para quê? Para o bem de todos. Será que quando eu trafico, maltrato, aceito que se faça isso? Permito? Ou não aceito nem permito, mas vou lá e compro o produto desse maltrato ou desse tráfico? Será que eu não estou colaborando com isso? Então aí que vocês vão ter que trabalhar com essa ideia dentro da tese de vocês, tá bom? Vamos analisar os textos motivadores. O primeiro texto fala do Renktas, que é uma ONG, exatamente que vai tratar e denunciar, fiscalizar, ela vai verificar essas situações de maus tratos ou de tráfico feito de forma, portanto, um ir e vir desses animais sem atender ao Código de Meio Ambiente, o Código Ambiental, sem atender aquilo que é considerado como digno dos animais, certo? É uma ONG, é uma organização não governamental
em que vocês podem trabalhar e usar, inclusive, como agente na proposta interventiva de vocês, tá bom? Então, esse Renctas vem exatamente trabalhar, é uma rede de combate ao tráfico de animais silvestres, que vem combater a ação de traficantes, os quais aprisionam os animaizinhos, pássaros, cobras, macacos, e procuram vendê-los ou aprisioná-los mesmo para o exterior, né, vendê-los para o exterior ou para o público brasileiro mesmo, e geralmente são colocados em condições assim, em canos de PVC, em caixas sem água e sem alimentação por dias. Então é algo bem desumano mesmo nesse trato com os animais. Texto número 2, sim, aí dentro dessas garrafas de água, garrafinha de água, né, são pássaros que estão vivos ainda, mas eles estão ali presos, né, que eles estão servindo para o tráfico, exatamente, colocam numa caixa esses animais dentro de uma garrafinha como essa e atravessam muitas vezes o oceano, levam para o México, levam para os Estados Unidos, ou eles transitam aqui no território nacional mesmo nessa situação. Então, essa rede, né, já mencionada, que é o Renctas, eles fazem de tudo para pegar esses traficantes. Mas conforme vocês forem assistindo os documentários que nós colocamos aí para vocês vão ver que a atitude deles às vezes é uma gota no oceano, porque é uma rede de tráfico muito forte, muito lucrativa, é uma rede de pet shops que vendem animais assim nesse sentido e que muitas vezes não da forma mais adequada, tá bom? Texto número 13, eu estou mostrando para vocês aí uma apreensão que foi feita pelo IBAMA, né? Então todos esses papagaios que estão aí colocados no chão estão mortos e foram encontrados em caixas, assim como aquelas essa que vocês estão vendo, sem condições, né? Então se não for por depressão, né, que o pássaro fica ali triste, guardadinho, né, dentro da caixinha, é por fome, é por sede que eles acabam morrendo. E isso é muito comum para pássaros assim tão bonitos, nós achamos tão bonitos, né? Outras pessoas também acham. E só que não imaginam pelo que eles passam até chegar na gaiola da sua própria casa. Texto número 4, eu estou colocando aí os números de tráfico de animais, somas de 2019 e 2021 e 2020. Não vamos nos esquecer que nós estamos numa pandemia e muitas instituições que até então faziam contagem, faziam levantamentos, elas passaram 2020 em casa, não tinha esse slogan, fique em casa? Então nós não temos dados de 2020 nem de 2021. Os últimos dados colhidos foram de tráfico de animais de 2019, tá bom? Então o que eles estão falando? De janeiro a junho de 2019, 123 aves foram resgatadas, é muito pouco, né? E até o final do ano, mais de 128 aves ainda devem ser resgatadas. Características comuns dos animais resgatados: machucados, com asas cortadas, com bicos ou membros amputados, cegas, sem condições de voo. E 50% são provenientes de tráfico e de maus tratos. Texto número 5 vem uma frase de Immanuel Kant, em que ele fala: podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. E por fim, o texto número 3, que vem falar da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, então lá haverá artigos que vão exatamente falar sobre isso, né? Que o tráfico de animais é um crime, lá mostra a tipificação e a punição que é dada para quem pratica esse crime e também alerta a sociedade para que ela não se associe a esses criminosos, não comprando, portanto, animais registrados. Quando o vendedor é um vendedor sério que não trafica, ele coloca o tipo de uma licença na patinha do animal e aquele número acompanha o animal, então ele tem um registro e o IBAMA sabe onde está aquele animal, sabe por quanto ele foi vendido, sabe com quem está aquele animal. Quando ele é produto do tráfico, ele não tem, se eu não me engano se chama anilha, é um pequeno anelzinho assim mesmo que lá dentro tem essa informação. Às vezes, os traficantes, eles inclusive falsificam uma anilha e muitas pessoas compram imaginando que esse animal está legalmente registrado, quando infelizmente não está, tá bom?
Esses eram os textos motivadores. Vocês não podem copiar nada desse texto. Ah, mas então não pode mencionar o Renctas? Pode mencionar o Renctas, mas não pode copiar o texto. Não pode copiar a lei, não pode falar da lei? Pode, mas não pode copiar o texto, tá bom? Não copiem o texto. Então, o que nós colocamos aí como repertório para vocês? O filme Rio, que é um filme que realmente mostra, né, a tentativa de aprisionar os pássaros que fazem parte dessa animação. Então, se vocês forem falar em Ministério da Educação, pode falar que esse tipo de animação serve para alertar as crianças, para educar as crianças nesse sentido, né? Para que elas não se tornem no futuro um traficante ou alguém que maltrate um animal. Vocês podem aí também mencionar, né, a lei que aumenta a punição para maus tratos animais, exatamente o poder legislativo atuando nesse sentido, né? É a Lei 1095 de 2019, que aumentou a punição. Então, nesse caso aí, vocês não podem nem falar em criação de lei, porque já está criada, e nem em aumento de punição, porque já foi aumentado. Então, aí realmente vocês têm que falar em fiscalização e aplicação da lei, sabe? Pelo aumento de fiscais, o aumento de efetivo, quer dizer, pessoas fiscalizando, que realmente se cumpra a lei e essa pena seja realmente aplicada, né? Então, ela define a prática e abuso de maus tratos a animais, maus tratos com hífen, né? Ali está sem, e é um material ainda que nós pegamos de sites, né? Então, esquecendo de colocar o hífen. E também ela prevê o punimento, a punição não só para quem trafica, mas para quem vende também. Aquela loja ali, que tem aqueles passarinhos bonitinhos, né? Se o fiscal for ali e o pássaro não estiver registrado, o dono da loja, com certeza o vendedor também, podem sofrer penalidades. Vocês podem mencionar a PETA, né, que são Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, também é uma ONG, em que ela combate muito essa situação de se trancafiar animais. Então, animais trancados em carro, muitas vezes está ali o cachorrinho, né, que morre asfixiado dentro de um carro, às vezes colocado num porão, às vezes colocado em uma caixa, ou preso constantemente em uma corrente, de tal forma que ele não pode se movimentar. Então, existem grupos que trabalham com isso, que defendem combatem determinadas situações e defendem outras diferentes para os animais, né? Nesse sentido, vocês podem falar como agente interventivo do governo federal, do IBAMA, do Renctas mesmo, da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem um papel muito importante nisso tudo, porque é ela que vai fiscalizar carros, ela que vai fiscalizar caminhões que transportam, por vezes, esses animais. A Polícia Federal também, porque é um crime federal. A lei é federal, o crime vai ser federal. E a Polícia Militar também. No estado de Mato Grosso, a Polícia Militar vive pegando pessoas aí com jacarés dentro de carros, né, que vão servir para confinamento. Então, são animais que são protegidos pela lei federal, tá bom? É óbvio, quem nunca escreveu sobre esse tema pode ter algumas dúvidas. Aí vocês podem consultar seus professores. E também, lá na apostila, eu coloquei mais uma rede de repertórios para vocês, exatamente para vocês poderem mergulhar nesse universo da questão dos animais, desses maus tratos. Algo que é bem legal para vocês trabalharem é circo sem animais. É algo bem interessante, é até uma proposta que vocês podem colocar, né, que se evite transformar o animal num animal circense. Aí vocês vão estudar durante essa semana quais são as estratégias para fazer com que um poodle ande ali durante tantos minutos sob duas patas. Quanta tortura esse animal já sofreu para poder ter tanto medo do seu domesticador, do seu domador, a ponto de ficar ali de pé por tanto tempo, né? Quanto que aquele elefante já sofreu privação de água, de comida, de chibatadas para para se sentar quando o seu domador dá o comando. Então a gente vê ali, acha bonito, aplaude, dá dinheiro para o dono do circo e não imagina o sofrimento pelo qual aquele animal passou. Então vocês combaterem, falarem contra esse tipo de prática é algo bem interessante também se você vai por esse caminho dentro do seu texto. Enfim, boa sorte para vocês nesse nosso último tema
e que dessas produções aí saiam textos bem legais para a gente chegar, olha, bombando no Enem. Um grande abraço.